Deus nos tem concedido um bom tempo e a gente precisa aprender sobre isso. O que nós somos? Nós precisamos entender isso. E esse tempo que a gente tem é um tempo para a gente aprender, para a gente refletir sobre a vontade de Deus, sobre o querer de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade e teu amor para conosco. Queremos aprender, queremos conhecer da tua vontade, queremos compreender da tua vontade. Ensina-nos, Senhor, fale conosco. Nos conduza, Senhor, de maneira que possamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver aquilo que o Senhor tem mostrado e nos revelado. Mas, principalmente, nos conceda o entendimento segundo a tua vontade, segundo a tua perspectiva, e não conforme a nossa conveniência. Mas conduza-nos, Senhor, de maneira a revelarmos, a cumprirmos aquilo que é o teu propósito, o teu querer para as nossas vidas. Guia-nos, Senhor, de maneira que a gente cresça e compreenda, para a glória, louvor e honra do teu nome. Amém. Então, assim, para que nós existimos? Por que estamos aqui? Qual é o propósito da nossa vida? Vocês pensam sobre isso? Nos reunir aqui num dia de domingo, num dia frio, que era gostoso talvez estar em casa, debaixo de um cobertorzinho quente, assistindo ou não televisão, ou um filme gostoso, ou então tomando um vinho. Mas por que a gente vem aqui? Qual é a razão da gente estar junto neste local? Para quê? Nós precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos entender a razão de estarmos juntos e por que é importante estarmos juntos. Para que a gente não venha conforme uma expectativa, conforme um entendimento equivocado. E nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender a ordem de Jesus e que o que ele nos falou, que todos nós que nos consideramos que somos discípulos dele, que somos seus seguidores, e que lembramos dessa passagem que Zubu compartilhou conosco. Se realmente queremos segui-lo, devemos o quê? Negar a nós mesmos, tomar a cruz cada dia e segui-lo. Tomar a cruz dele? Não, tomar a nossa cruz. Ele fala da nossa cruz, das nossas lutas. Por quê? Cruz é instrumento de morte. Isso significa e tem que significar algo muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos. Porque, caso contrário, a gente vai viver uma religiosidade. Vamos estar equivocados nas nossas crenças, por mais sincero que nós sejamos. A questão que nós precisamos entender é que não é uma questão de sinceridade. Paulo foi extremamente sincero na sua religião, naquilo que ele fazia, e ele fala nesse depoimento em Atos dos Apóstolos, quando ele está perante o rei Agripas, que ele era extremamente sincero na religião dele, naquilo que ele fazia, no que pregava, na perseguição que ele realmente impôs à igreja. Ele foi responsável por várias mortes, por várias pessoas negarem a fé, e ele era extremamente sincero, convicto daquilo que ele fazia. Até que Jesus chegou um dia para ele, derrubou ele literalmente do cavalo, falou com ele. Aí o coitado entendeu e enxergou. O que Deus quer é que a gente faça a mesma coisa, que a gente compreenda, que nós entendamos para quê e por quê. Deus não quer serviço da gente, a gente precisa entender isso de forma muito clara. Ele não quer nenhum serviço, ele não precisa do nosso serviço, ele não está interessado no nosso serviço, nem na nossa religiosidade, e nem nas nossas, vamos dizer assim, técnicas, métodos de fazer as coisas, o nosso esforço, no sentido de querer agradá-lo, de querer alcançar algum tipo de recompensa.
se nós estamos buscando a nossa salvação, estamos equivocados no que nós estamos fazendo. Você vem aqui simplesmente para ter alívio de consciência, para buscar a Deus, prestar um serviço a Deus, achando que Ele vai se alegrar com o seu serviço, está perdendo o teu tempo. Pode continuar fazendo. Paulo fez isso por muito tempo. E você pode continuar fazendo isso, mas está fazendo de forma equivocada, por mais sincero que você seja nas suas crenças, e por mais sincero que eu seja naquilo que eu esteja fazendo. Nós temos que entender que tudo que começa em nós, termina em nós, morre em nós, e não agrada e nem é aprazível a Deus. Nós temos que entender que tudo que nós fizermos tem que começar nele, com um fundamento estabelecido nele, seguindo o propósito dele, para glorificar o seu nome e louvar o seu nome. Em Mateus 28, Jesus nos deu essa instrução. E nós temos consciência disso, entendimento disso. A maioria daqui deve ser já crente há alguns anos, já ouviu a palavra há alguns anos. E para quem não ouviu, em qualquer religião que tem, conhece essa passagem. Jesus disse para os seus discípulos, depois da ressurreição, antes de ascender ao céu, ele chega em Mateus 28, 18, ele diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todo o que eu lhes ordenei. O que isso significa para nós? Que a gente deve fazer assim como Jesus falou para os fariseus na época, que eles saíam no mundo inteiro pregando a religião deles, formando prosélitos. Porque se nós estamos querendo trazer pessoas para a nossa religião, para aquilo que nós pensamos, estamos equivocados. Deus não nos chama para uma religião, Jesus não veio para estabelecer uma religião chamada cristianismo. Ele veio, como ele disse, é chegado a nós o reino de Deus. O que nós temos que fazer? O que nós precisamos fazer como filhos de Deus, que somos e temos esse entendimento? Recebemos a salvação, somos salvos pela graça de Deus, nós entendemos disso de forma muito clara. E isso está claro para nós. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não existe outra maneira, não podemos fazer nada para recebermos a salvação, nós temos entendimento disso. Sabendo disso, vivemos dessa maneira? Não. Por quê? Porque continuamos querendo nos salvar. Nos salvar dos problemas, nos livrar dos problemas, das dificuldades, nos livrar das pessoas, porque é mais fácil, é mais conveniente. A gente vem aqui, presta um serviço, adora a Deus, não quero nem conhecer a pessoa do lado, porque eu sei que é problema. Eu sei que é dor de cabeça, eu sei que é dificuldade, porque é difícil lidar com as pessoas. Isso é que nós não entendemos. Mas se nós viemos aqui simplesmente para prestar um culto a Deus, você fez um excelente serviço. Você adorou qualquer Deus, mas não um Deus verdadeiro. Você arrumou um ente divino para resolver os seus problemas, porque toda religião prega e apregoa sobre isso, que você tem que esforçar, você tem que fazer para alcançar alguma coisa. Você não está agradando a Deus, então por isso que você está penando e passando pelas dificuldades. Então você tem que olhar, você está em pecado, você tem que sair do pecado, você tem que abandonar. O que falaram para Jó da dificuldade dele, dos problemas que ele estava passando? Que ele estava em pecado. O que nos falam o tempo todo? Está em pecado, está vivendo uma vida que não agrada a Deus, tem que viver da maneira que agrada a Deus, tem que obedecer a Deus, tem que obedecer à palavra. Mas é isso que Deus pede para nós? Não é. Nós temos que entender que não é. Nós não fomos chamados para essa realidade. Nós não fomos chamados para isso.
Jesus não nos pediu para ir pregar sobre essa religião e chamar pessoas para vir aqui, sentar, ser desconfortável num lugar desconfortável, simplesmente para prestar um culto, depois ir para casa e dizer assim, resolvi meu problema, já resolvi minha questão com Deus, estou resolvido, prestei o serviço, agora vai estar tudo tranquilo. E as dificuldades continuam, os problemas continuam. Ah, não, essa igreja não é boa, eu vou lá para outra igreja, vou sentar com outras pessoas, vou ouvir outra pessoa, porque com certeza ele vai falar coisa que vai me ajudar. Eu vou ser abençoado, vou ser agraciado, lá eu vou receber bênção. Mas é para isso que Deus nos chamou? Não é. Nós temos que entender que não é. Isso é equívoco. Isso é nós estarmos enganados, é queremos nos enganar. Isso é, desculpa, mas isso é obra do diabo, que quer nos ensinar e nos conduzir nessa jornada de religiosidade. Nós não nos empenhamos em conhecer essa vontade de Deus. Queremos a salvação, está resolvido, o reino está resolvido, eu vou alcançar o reino. E é para isso? Não, não é. Não entendemos, não compreendemos. E nós precisamos mudar. Paulo fala em Romanos que a gente tem que fazer o quê? Nos transformar pela renovação do entendimento, da compreensão do que seja a vontade de Deus. Paulo, na carta aos Romanos, fala de tudo que Deus fez em nosso favor, de toda a movimentação. Porque éramos bons? Não. Ele escreve deixando de forma bem clara. Em nós não tem nada que possa agradar a Deus. Jesus começa a sua pregação no Sermão da Montanha falando sobre isso. Ele fala, olha, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é pobre de espírito? É aquele que reconhece a sua miserabilidade diante de Deus, e nós precisamos reconhecer essa condição nossa diante de Deus, que não temos condições e não temos nada para poder oferecer de serviço a Deus que possa ser agradável a Ele. Por isso, Ele fez o quê? Como promessa, enviou seu Filho para nos salvar, nos resgatar, mas fez mais alguma coisa? Fez. Se moveu inteiramente em nosso favor, nos deu do seu Espírito, faz de nós morada, esse Espírito vive em nós, nos capacita, para quê? Para vivermos o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa para alcançarmos? Não. O reino de Deus é uma coisa para revelarmos. Nós temos que entender aquilo que Jesus falou, o reino de Deus não vem invisível à aparência, mas ele está em vós, ele está no meio de vós. Nós temos que compreender essas coisas. Nós temos que entender, abandonar uma vida religiosa de busca de interesse próprio, da defesa dos interesses próprios, querendo nos salvar das situações e das coisas que somos envolvidos, e vivermos o reino de Deus. Revelarmos o reino de Deus. E aí a gente precisa ter a nossa mente, o nosso entendimento transformado. Transformado não porque achamos, não pelos nossos interesses, não pela justificativa da nossa, mas pelo que está na palavra. Precisamos ler, precisamos conhecer, precisamos saber o que Deus fala. Para quê? Para podermos julgar aquilo que a gente está ouvindo. Se você não conhece a palavra, você pode estar pensando assim, esse cara está falando uma asneira. Eu já vivo a minha religião há muito tempo e não ouço ninguém falar uma besteira dessa. Conheça a palavra, para poder julgar o que as pessoas estão te falando. Que tem um papel de te despertar, de te chamar, para que haja edificação, crescimento e cumpra o papel. Nós somos chamados para viver o reino de Deus, revelar o reino de Deus neste mundo. Esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui para sermos abençoados com coisas materiais. Podemos até ser, mas esse não é o propósito de Deus. Esse não é o querer de Deus. Em Efésios fala que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, com todas as sortes de bênçãos, para uma realidade que nós fomos chamados.
o reino de Deus. Para revelarmos o reino de Deus. Deus não prometeu. Jesus não disse que teríamos uma vida tranquila, que viveríamos neste mundo sem problemas, sem dificuldade e financeiramente bem e estáveis. Não. Ele prometeu muito pelo contrário. Perseguição, sofrimento, dificuldade e problemas. E não sendo suficiente o que Jesus falou, Paulo testemunha acerca disso, que passou fome, que passou sede, que passou frio, que já ficou nu, que apanhou, que sofreu. Que evangelho a gente quer? Um evangelho que não existe? Um evangelho religioso que não fala daquilo que Deus prometeu, do que o nosso Deus e o nosso Senhor falou para nós? Nós precisamos entender. Nós fomos chamados para revelar o reino de Deus. Como a gente revela o reino de Deus? Através de um compromisso pessoal com Deus. Se não houver o compromisso pessoal de honrar, de conhecer a vontade do Pai, de conhecer e compreender o seu querer, de empenhar nesta busca de compreender qual seja a vontade de Deus, vamos viver o reino de Deus? Não, não vamos. Vamos viver talvez uma religião, vamos viver mais ou menos, fazer o que o Zubu comentou aqui. Achamos que estamos com meio compromisso. E você acha que a gente está servindo a Deus dessa maneira? Tá não. Conhecemos a Deus dessa maneira? Não. Por quê? Porque ele fala que não, os apóstolos falaram que não, João escreveu sobre isso e ele mencionou isso aqui. Se eu não amar o meu irmão, não posso amar a Deus. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a pessoa que está do meu lado? E a expressão de Deus para conosco foi de amor. Nosso Senhor Jesus, revelou o verdadeiro amor de Deus em nosso favor. Ou vocês pensam que foi fácil, agradável vir fazer o que ele fez em nosso favor? Não foi. E Paulo escreveu sobre isso. Lá em Filipenses 2, Paulo escrevendo, ele diz assim, ele fala daquilo que é o reino de Deus, que é a manifestação do reino de Deus, que é uma posição, tendo o entendimento da vontade de Deus, nós assumimos. Ele diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que Jesus fez com seu interesse, com sua vontade, com o seu querer? O que ele fez? Ele abriu mão. Ele abriu mão em favor do quê? Da vontade do Pai. A gente entende o que isso significa? A gente entende que isso significa alguma coisa e tem alguma relevância para a nossa vida? A gente conhece essa passagem de cor, todo mundo menciona isso. A maioria das pregações envolvem essas palavras. Mas o que significa isso na prática do nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos? Já pensaram sobre isso? De fato,
O que significa que você não deve, que Paulo escreveu, buscar o próprio interesse, mas o interesse também dos outros? O que significa negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo? O que significa ser discípulo de Jesus de fato? O que significa que, entendendo a obra de Deus em nossas vidas, que Ele nos deu da sua natureza, Ele nos deu do seu Espírito para nos conduzir, que Ele nos deu um novo coração, que Ele nos fez uma nova criatura, uma criatura criada agora segundo Ele, segundo a sua vontade, não imperfeita, não segundo a natureza humana, mas segundo a sua natureza espiritual, e nos deu. Fez de nós um novo homem. O que significa isso para nós de fato? Que nós somos como Deus. Ele nos deu da sua vida, nós somos coparticipantes da natureza divina. Onde está isso? Na carta que Pedro escreveu, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. O que isso significa? Que nós temos da mesma natureza de Deus. Isso significa o que na prática? Que Ele nos fez como seu filho. Para quê? Jesus era unigênito. De unigênito ele passou a ser primogênito dentre muitos irmãos. Para quê? Para dizer que nós somos como seu filho, como primogênito. Para quê? Para o revelarmos ao mundo. Para manifestarmos Deus ao mundo. Como a gente manifesta Deus ao mundo? Vivendo como Deus. O que é viver como Deus? É sendo imitador de Cristo. Por quê? Porque Jesus falou sobre isso. Ele não disse para Felipe, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. O que Jesus falou logo na sequência no Evangelho? Olha, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Nós temos que entender que a nossa atitude, a nossa postura, deve lembrar que nós devemos agir perante as pessoas como Deus. O que isso significa? Que nós temos todo o poder para fazer todas as coisas? Temos poder, Deus nos deu poder para realmente fazer milagres, mas é disso que ele está falando? Não. Está falando daquilo que Paulo escreveu na carta aos Efésios, que diz que, por meio da igreja, nós manifestamos a multiforme sabedoria de Deus, a todo principado e potestade. E que Pedro escreveu na primeira carta e disse que nós somos o quê? Sacerdócio real, somos a nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Nós precisamos entender disso. É nisto que nós revelamos o reino de Deus. Mas como nós revelamos o reino de Deus? Manifestando isso. Como nós manifestamos as virtudes de Deus? Aí é quando a gente entende o significado da cruz, o significado do que Paulo escreveu, que a gente não deve buscar os nossos interesses. Se nós entramos em qualquer relação na expectativa de que as pessoas irão suprir as nossas necessidades, suprir os buracos que nós temos, e achando que as pessoas são obrigadas a nos atender, nós estamos simplesmente vivendo segundo um pensamento natural e não segundo o pensamento espiritual, segundo a nova vida que nós temos. Nós não estamos tendo a mesma atitude de Jesus, nós estamos buscando os nossos interesses e usando das pessoas para resolver os nossos problemas. Vamos conseguir? Não. Vamos nos frustrar? Por quê? Porque as pessoas não vão dar aquilo que a gente quer. Elas não têm condições de dar aquilo que nós queremos. Isso é viver voltado inteiramente para nós, para a nossa cobiça, para os nossos desejos, e isso não é viver reino de Deus. Viver reino de Deus é termos a consciência que morremos para isso. Não que deixamos de ser carentes, mas nós temos que fazer isso, morrer todos os dias, em todas as situações. E precisamos aprender.
tanto no nosso relacionamento de uns com os outros, no relacionamento com o namorado, no relacionamento com a esposa ou com o marido. Porque se nós entramos em qualquer relacionamento na expectativa de receber que o outro vai nos atender e vai nos satisfazer naquilo que precisamos, estamos equivocados porque não vai. Mas se nós entramos consciente que estamos aqui por causa de um compromisso, de uma relação, que nós temos que crescer, amadurecer, e que temos que revelar Deus por meio dessas relações, aí sim. Mas isso implica que nós temos que morrer, negar a nós mesmos e lembrar que a cruz é um instrumento para a morte dos nossos interesses e dos nossos desejos. Fazer como Cristo implica em que eu vou abrir mão do que eu penso, do que eu acho, em favor da vontade do Pai, do seu plano e do seu querer estabelecido para nós. Vai dar certo? Não, vai dar muito problema. Vai dar muita dor de cabeça. Vai dar muita vontade de desistir e querer parar. Mas nós precisamos entender que se queremos o reino de Deus, é assim. Não existe outra forma. Não existe outra maneira. Não existe outro jeito de viver o reino de Deus. É sofrendo essas dores, essas dificuldades, mas entendendo que eu tenho um papel no corpo e é minha obrigação trabalhar em favor do corpo, mesmo que eu não queira, mesmo que não dê vontade. Tenho que todos os dias levantar e lembrar de quem eu sou, da obra de Deus, do que Ele fez em minha vida e porque Ele me chamou para o seu reino. Não foi para eu viver a minha vontade, nem viver o meu querer, mas para eu revelar o reino de Deus. Não sozinho, porque sozinho ninguém revela o reino de Deus em lugar nenhum. Por quê? Porque o reino de Deus se revela através das nossas relações, da maneira como nós agimos e como reagimos àquelas ações que nós sofremos ou que impomos às pessoas. Porque é nisto que nós revelamos as virtudes de Deus. E isso nós precisamos entender. Nós não estamos aqui para prestar culto e nem serviço a Deus. Nós estamos aqui para revelar o Deus que nós afirmamos conhecer. Aqui neste lugar, para as pessoas que estão aqui, para que sejamos modelo, para que formemos discípulos, para que ensinemos as pessoas a viver da maneira que agrada a Deus. Para que, saindo daqui, andando neste mundo, no nosso trabalho, em nossa casa, na escola, no trabalho, no trânsito, a gente revele o Deus que a gente afirma conhecer. Precisamos aprender. Temos que aprender. E temos que entender que isso é revelar o reino de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Não fomos chamados para prestar culto e nem serviço a Deus. Nós o cultuamos, nós o louvamos, nós o glorificamos pela maneira como nós vivemos. Nós cantamos. Nós cantamos para quê? Para cultuar a Deus? Não. Ouvi de um irmão uma vez que louvor é como um cântico em família. É um momento que a gente canta, se alegra, e Paulo fala para a gente encher do Espírito, cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas é uma expressão de alegria daquilo que Deus fez em nosso favor. Não é para prestar serviço, mas é para o reconhecimento, é como uma oração. É para nós lembrarmos do que Deus fez por nós. É para lembrarmos do glorioso Deus que nós conhecemos. É para lembrarmos do seu amor em nosso favor. Isso precisa estar claro em nosso entendimento, porque senão nós não vamos viver a vontade de Deus. Nós não vamos cumprir o nosso papel neste mundo, nós não viveremos igreja, corpo,
nós não manifestaremos o Senhor, não revelaremos o Salvador. Por quê? Porque a gente não vai ser um. Nós não vamos abrir mão do nosso pensamento, da nossa opinião em favor do amor de Deus, da glória de Deus, para expressarmos através de uns os outros, sujeitando uns aos outros, respeitando uns aos outros, honrando uns aos outros, trabalhando pela edificação uns dos outros, ajudando uns com os outros, repartindo uns com os outros e, principalmente, oferecendo a vida como um sacrifício, como uma oferta, em favor uns dos outros, para a edificação, para o crescimento, para que cada um possa olhar as nossas vidas e ver o modelo a ser seguido. Isso é reino de Deus. Nós temos um reino para revelar neste mundo. Por isso a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como a gente glorifica e santifica o nome do Pai? Vivendo de forma como Ele. Tendo a mesma atitude do Senhor Jesus, porque são as nossas obras que vão santificar o nome dEle e vão glorificar o nome dEle. E o reino dEle virá para este mundo? Sim, porque Ele disse que é uma promessa. Mas como nós revelamos e fazemos a vontade de Deus acontecer neste mundo? Quando nós entendemos que nós somos igreja, que somos cidadãos do reino, embaixadores deste reino, que devemos revelar este reino neste mundo. Se não entendermos assim, não vamos viver uma religião. E você vai continuar equivocado na sua religião, por mais sincero que você seja fazendo o que você está fazendo. Mas Deus não se agrada disso, porque Ele também falou isso para a nação de Israel, que prestava um culto, que me perdoem, muito melhor do que o que a gente faz, com muito mais qualidade, com muito mais pessoas capacitadas do que nós fazemos, que entendiam muito mais o que era um serviço a Deus. E Deus disse para eles que não se agradava dos cânticos, não se agradava das reuniões deles. O que Ele queria é que a justiça fosse como um rio perene. E é isso que é o reino de Deus. Nós temos que entender essas coisas. Quem pode fazer isso por você? Ninguém, só você. O compromisso é seu pessoal. A expressão do seu compromisso, a expressão deste seu compromisso diante de Deus, de servi-lo, de honrá-lo, se reflete no nosso meio. Porque é nós nos relacionando uns com os outros que nós vamos revelar o Deus que nós afirmamos conhecer. Amém? Então pense sobre isso, reflita sobre isso e entenda que cada um de nós fomos chamados para esse reino, para revelar esse reino. E precisamos abrir mão dos nossos interesses, da busca dos nossos interesses e da nossa vontade. E achar que o outro tem a obrigação de fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos, como nós queremos, quando nós queremos, para as coisas fluírem bem. Seja em casa, seja aqui. Está claro isso? Que o Senhor possa nos trazer entendimento, discernimento sobre isso. Porque Ele é paciente e Ele nos conduz nisso. Ele faz como Paulo, fez com Paulo. Vai, como água numa pedra, né? Vai batendo, vai batendo, vai batendo, batendo, até que fura. Paulo, ele derrubou do cavalo. Imagina assim, você num sol de meio-dia, escaldante no deserto, o trem deve estar brilhando, feito condenado, ele fala que viu uma luz mais clara do que o sol. Será que a gente precisa chegar nesse ponto? Somos tão cabeça dura quanto Paulo? Tão religiosos quanto Paulo? Ou a gente não precisa chegar nesse ponto?
Pense sobre isso, reflita sobre isso. Tome uma decisão junto com Deus, diante dele, do que você quer. Você quer uma religião? Beleza, continua. Mas se você quer experimentar, conhecer a vontade de Deus, conhecer a perfeita, agradável, a boa vontade de Deus, assuma um compromisso com Ele, de querer conhecê-lo, de querer servir e de fazer a sua vontade. Não a tua, a vontade dele. Isso tem que estar muito claro no nosso coração, e não é fácil, porque muitas vezes é mais fácil a nossa vontade, e a gente precisa entender que nós não fomos chamados para ter uma vida tranquila, sem dores e sem dificuldade. Amém? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e trazer sobre nós entendimento. Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração.